A Isabel enviou o que é exatamente o Hamas e o que foram as intifadas, tá? Vou ficar com essa então, né? Isabel, Hamas é um grupo que vai surgir, a gente já falou isso no episódio, em 1987, e que ele tem o controle sobre a faixa de Gaza em 2007, tá? Então, basicamente, é um grupo que ele vai ter... Eu acho, inclusive, que tinha uma pergunta junto com a da dela. Ah, era da Rafa. Eu vou desdobrar a pergunta da Rafa no meio, tá? Bom, então é um grupo que ele surge em 1987, assume o poder na faixa de Gaza em 2007 e faz práticas de guerrilha nacionalista, como é declarado assim de maneira acadêmica, mas que na prática, a explosão de carro-bomba, mochila-bomba e tal, a gente vai, né, chamar de uma prática terrorista. É um grupo que preza por conquistar todo o território dessa região, justamente para poder fundar uma Palestina livre contra Israel. Então é verdade, se você ouvir por aí, que o Hamas não quer que Israel exista. O Hamas rejeita determinados acordos com Israel e tal. Por quê? Porque o Hamas vê que aquela região deve ser na sua totalidade, né, ela deve ser totalmente dos árabes palestinos, ok? Agora, dito isso, é importante entender que você tem mais de uma estrutura dentro do Hamas. O Hamas é um grupo político, né? Então ele disputou eleições na faixa de Gaza para chegar ao poder e ao mesmo tempo ele é um grupo armado. O braço armado do Hamas é chamado de Al-Qassam, Qassam com QA, que nem Al-Qaeda também. A gente tem muita dificuldade de não chamar o Hamas, com todas as práticas que você viu acontecerem no último sábado, de não chamá-lo de um grupo terrorista, né? Ele é mais do que isso, é um grupo com intenções e características políticas também, mas, por um outro lado, é um grupo que, no último sábado, evidentemente, praticou o terrorismo, tá? E aí, para te responder, eu achei interessante trazer para todos aqui uma definição de terrorismo, porque é um termo que, diante de tudo que ele já apresentou para a humanidade, né, de triste, de lamentável, sem dúvida nenhuma, terrorismo não tem uma definição única, mas a gente buscou uma definição bem abrangente. Ela diz assim, ó, é o emprego sistemático de violência física e psicológica que visa espalhar o terror para fins políticos, a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é desorganização da sociedade existente ou a tomada do poder. Definitivamente, isso descreve a tentativa e as intenções do Hamas no último sábado. Só que eu gostaria de ler de novo e pedir uma provocação para você. O emprego sistemático da violência física e psicológica que visa espalhar o terror para fins políticos, a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente ou a tomada do poder. Tem uma outra linha, e essa é uma discussão acadêmica viva e justa, tá? Discutindo se esses bombardeios nos moldes que estão acontecendo de Israel não podem, de alguma forma, pelo menos flertar com características aqui dessa definição. Então, assim, entendo que chamar o grupo Hamas de terrorista sem considerar todo o histórico de construção das condições para esse extremismo é inadequado. Mas não chamá-lo de terrorismo também me parece inadequado. E também me parece inadequado, chamando de terrorista, não considerar que outras ações também podem ser vistas como abusos militares, que se você fizer uma interpretaçãozinha, podem se encaixar nessa definição. E aí, a gente não está afirmando o que é, o que não é, a gente não é dono de verdade nenhuma, mas eu acho que é uma boa reflexão para se fazer, tá?